Olá pessoal, aqui é o professor Jardiel, tudo bem? Espero que estejam. De maneira inicial, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, certo? Ao nosso canal. Nesse espaço aqui nós realizaremos boas discussões produtivas, certo? Em relação a diversos temas. Entre eles nós vamos discutir aqui sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, criatividade, novas tecnologias, inovação, negócios de maneira geral e principalmente negócios locais, vendas, atendimento, entre outros. Então, se esse tema lhe interessa, certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, que eu vou estar sempre trazendo uma discussão muito atualizada e muito pertinente a essa questão, ok? Então, sejam novamente todos muito bem-vindos e bem-vindas. E para a discussão de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre empreendedorismo, certo? Sempre muito direto ao ponto, e nosso conteúdo aqui a gente vai fazer o máximo para poder fazer o imbricamento dele com a prática. Sempre teoria prática, teoria prática, teoria prática, para que a gente possa aproveitar sempre da melhor maneira possível. De maneira convencional, se a gente fosse discutir quem é um empreendedor aqui, certo? A gente ia tratar o conceito de empreendedorismo. Eu gostaria de começar de maneira diferente. Eu gostaria que a gente começasse a se provocar aqui e a discutir sobre o que não é empreendedorismo. Quem não é o empreendedor, certo? Porque às vezes, quando a gente descobre aquilo que a gente não é, existe uma grande possibilidade da gente descobrir quem somos. Ou quando a gente não sabe quem somos, a gente tem uma grande tendência de estarmos fazendo aquilo que não nos deixa feliz. Então, você que está aqui comigo discutindo nesse momento, se pergunte aí um pouquinho sobre quem não é empreendedor, o que é que não é empreendedorismo. Empreendedorismo não é profissão, certo? Porque o empreendedor ele não segue o modelo tradicional de uma profissão. Empreendedorismo não é hobby, não tem nada a ver com hobby. Ah não, eu sou empreendedor porque eu digo que eu sou empreendedor e ser empreendedor é bonito, fantástico, sensacional, leve, vou trabalhar menos do que todo mundo. Engana-se profundamente. Ah não, eu sou empreendedor porque eu tenho 1000 ideias. Muito menos, muito menos. O empreendedor não é aquela pessoa que tem 1000 ideias. Na verdade, você ter 1000 ideias todos os dias beira a loucura, né? Empreendedor é aquela pessoa que consegue pegar uma ideia que está aqui. Primeiro ele tem a ideia, na sequência ele coloca uma ideia no papel e na sequência ele vai para a execução. É exatamente isso que está acontecendo aqui nesse momento, né? Estava conversando com alguns amigos, colegas, e a gente decidiu fazer o seguinte: vamos criar um canal no YouTube? Vamos. Primeiro, o que é que a gente precisa para criar um canal? Primeiro, a plataforma está aí, show de bola. Segundo, qual é a temática que tu quer abordar? Eu digo, vou falar sobre empreendedorismo. Terceiro, vamos criar aqui uma linha editorial. Quarto, vamos gravar o primeiro vídeo para a gente ver como é que funciona. E 5, vamos entregar o melhor conteúdo que a gente puder entregar, certo? Isso aqui é fruto de uma ação empreendedora. Você apenas não pensa em fazer, ou fica romantizando como vai ser, ou fica imaginando como seria. Não. Você simplesmente pensa, constrói, planeja, executa e executa até conseguir os melhores resultados possíveis. Então, que fique registrado: empreendedorismo não é profissão, não segue esse modelo. Empreender não é hobby, não tem nada a ver com hobby. Oh, que coisa linda! Não é. E muitas vezes você vai ter que empreender naquelas áreas que nem sempre você tem afinidade. Até porque, se você fosse ter todas as competências necessárias para uma empresa funcionar, você teria que ser um multidepartamento, né? Você teria que ser RH, você teria que ser financeiro, você teria que ser compra, você teria que ser comercial, você teria que ser vendas, você teria que ser atendimento ao cliente, você teria que ser contas a pagar, contas a receber, tesouraria, marketing, entre outros, né? Comércio exterior, relações exteriores, entre outros. Não, o empreendedor ele tem todas essas competências, evidentemente, mas como ele é apenas uma pessoa, ele precisa saber delegar e precisa principalmente saber como colocar isso em prática. Como fazer com que a ideia que está na cabeça dele, ou seja, no campo ideológico, se transforme efetivamente. Eu coloquei aqui de maneira muito breve 5 pontos que o empreendedor precisa ter, ou 5 pontos que você pode olhar para você mesmo e descobrir se você tem essas características. A primeira delas é visão. O empreendedor em si, ele é uma pessoa visionária e não tem como ser sem passar por esse movimento, certo? Professor, e o que é que você está chamando de uma pessoa visionária? Super tranquilo. Uma pessoa visionária é aquela pessoa que consegue imaginar cenários futuros. Nós estamos nesse momento no ano 2023.
Esse empreendedor, a pessoa empreendedora, ela sabe onde ela estará em 2025, ou ela imagina como estará em 2025, 2026, 2027, 2030. Os planos dela perpetuam por esse período. Ela não é uma pessoa que produz e consome na mesma hora, que ela precisa produzir e consumir tudo que produziu naquele mesmo momento, talvez até com medo de morrer no outro dia. Não, o empreendedor em si ele tem visão, ele consegue saber o que ele está fazendo aqui, hoje, nesta data, tem impacto no futuro dele. E uma coisa que eu acho sensacional nessa perspectiva empreendedora é que você consegue não só ver, você consegue sentir como estará lá na frente. Certo? Você consegue parar e dizer assim, rapaz, se eu fizer isso aqui, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu não vou conseguir isso, né, descansando a quantidade de horas que eu gostaria de descansar, mas lá na frente eu vou pegar a bandeirinha, levantar e dizer, consegui. Isso move o empreendedor e ele consegue ver lá na frente. Se a gente fosse falar aqui de dois grandes empreendedores, a gente poderia falar de Henry Ford, de maneira geral, para o pessoal que gosta de administração, que estava insatisfeito com carroças e disse, quero carros. Certo? Para também não me alongar nisso. A gente tem o Steve Jobs, que estava lá, né, insatisfeito com a maneira que as pessoas estavam se comunicando e disse, a gente vai revolucionar esse setor. Então são duas pessoas que conseguiram ver onde estavam e para onde o mercado iria. Então a primeira coisa é ter visão. A segunda é ter planejamento. Agora cuidado com isso. Para aqui um minutinho, você está fazendo outra coisa, para, olha para mim. Cuidado com a ideia de você começar a planejar uma coisa e passar uma vida toda planejando, viu? Eu conheço pessoas que estão planejando algo há anos. Tipo, começou a planejar no ano 2010, estamos em 2023 e a pessoa diz, talvez ano que vem esteja pronto. Essa pessoa já perdeu o time da coisa. Certo? O que eu estou chamando de planejamento é um planejamento mais enxuto. É aquele planejamento que você leva para a execução. Não, eu quero criar isso aqui, então o que é que eu preciso? Eu preciso disso, disso e disso. Vamos criar um mínimo produto viável, fazer o teste, ver se o mercado absorve e aí a gente avança. Um planejamento que, ao ser executado, ele não interrompa o funcionamento dos negócios. Muitas pessoas acabam planejando e não executando. Talvez, espero que não, na torcida para que isso não esteja acontecendo, mas talvez você tenha feito vários planos para 2023 para começar ali no dia 1 e não tenha começado ainda. E eu suspeito que hoje é dia 10 e você nem começou ainda, certo? Por quê? Porque ficou só na fase do pensamento. Talvez tenha ido para o planejamento, espero que tenha ido, conhecendo vocês que estão aqui, acredito que devem ter anotado, e agora tem que colocar em marcha. Essa é uma característica do empreendedor. E não pense no empreendedor apenas como um empreendedor que você vai lá e cria um negócio do zero, não. Certo? Existe também o intraempreendedor ou o empreendedor pessoal. Que é o empreendedor pessoal? É aquela pessoa que empreende na sua vida. Você empreende a sua vida. Esse é o jogo. Esse é o empreendedor pessoal. Quem é o intraempreendedor? É a pessoa que está dentro de uma grande empresa. E ela consegue empreender ali dentro. Também um outro tipo de empreendedor. Mas é um outro tipo de empreendedor. Mas essa temática eu abro em momento futuro. Item 1, que eu chamei aqui, que eu vou chamar de visão. Item 2, que eu vou chamar aqui de planejamento, já foi discutido. Item 3, que esse aqui é o que eu gosto mais, certo? Inclusive é uma das características mais difíceis de você encontrar. Parece simples, mas não é. Chama-se coragem. O que é coragem? Coragem é você ver o tamanho do desafio, é você ver o tamanho da bronca que está pela frente, o tamanho das ações que você vai precisar realizar, o tamanho da rede que você vai precisar movimentar para realizar aquele determinado negócio, sonho, entre outros, e você vai lá e coloca em marcha. Isso é ter coragem, certo? Coragem é você correr riscos, evidentemente, riscos calculados, riscos que não vão matar você, riscos que não vão colocar em risco a sua saúde física, certo? É você correr riscos, certo? O empreendedor em si, ele precisa correr riscos para poder aproveitar as oportunidades de mercado. Mas esses riscos não podem ser grandes o suficiente para que, em caso que der errado, ele fique estritamente paralisado. Por que é que eu estou dizendo isso a vocês? Porque eu tenho muitos amigos empreendedores e conheço alguns deles que, ao tentarem realizar uma ação empreendedora, colocaram
tudo que tinha naquela ação empreendedora, certo? Eu até entendo isso do ponto de vista dos negócios. Tudo que a pessoa tinha, ele colocou. É quando a gente tem aquele ditado que diz, colocou todos os ovos numa única cesta. E se essa cesta dá errado, o que é que acontece? Teremos um problema, certo? Então o empreendedor consciente, certo? Que corre riscos calculados, ele não coloca todos os ovos naquela única cesta. Ele consegue fazer o que ele vai chamar de diversificação. Certo? Diversificação na ação empreendedora, ok? Então, você que pretende empreender, não esqueça que você precisa ter visão, precisa planejar, certo? E precisa também ter coragem para poder executar os projetos. Em muitos casos, muito cuidado com isso, você vai estar perto de muitas pessoas que talvez em algum momento não entendam aquilo que você deseja realizar. Fique atento, ok? Fique atento. Às vezes a pessoa está fazendo isso não porque não gosta de você, quer que você não funcione ou dê errado. Não. Às vezes a pessoa não consegue enxergar o que você está enxergando. Você já consegue ver o que tem lá no finalzinho do percurso. A outra pessoa não consegue ver. Então você não pode culpar alguém por não estar conseguindo ver o que tem lá na frente do percurso. Ok? Qual é o seu papel? Explicar a essa pessoa para que ela possa pegar na sua mão e ambos seguirem juntos em relação à questão dos objetivos. Em alguns casos isso vai ser possível, em outros casos não será possível. Em ambos os casos, o empreendedor é aquela pessoa que consegue superar, é a pessoa que é resiliente, né? Feito se diz, e consegue prosperar mesmo nessa situação de grande adversidade, certo? Uma outra questão é a competência. O que é a competência? A competência é você conseguir fazer. A competência é você conseguir executar. A competência é você fazer aquilo que você sabe, mas também aprender aquilo que você não sabe para poder executar. E aí, por fim, né, o quinto item seria, você precisa saber delegar. Precisa saber delegar. Para você tocar qualquer negócio, você precisa saber aproveitar as pessoas que estão ao seu lado, aproveitar do ponto de vista das competências dela, certo? Você tem uma pessoa que está ao seu lado que se comunica muito bem, então é uma pessoa para a área de comunicação. Você tem uma pessoa ao seu lado que trabalha muito bem na parte financeira, você aproveita essa pessoa para a área financeira, certo? Você tem uma pessoa do seu lado que ela é muito boa na parte de marketing, então você aproveita ela para o seu time de marketing. Você tem uma pessoa do seu lado que é muito boa do ponto de vista de relacionamentos e network, você usa a pessoa para poder realizar todas as questões do network. O empreendedor, ele não trabalha sozinho, certo? Não trabalha sozinho. Uma das grandes competências é ele conseguir delegar. É ele conseguir fazer com que ele, pensando no negócio de maneira geral, consiga executar sempre da melhor forma possível e tenha o melhor time ao seu lado. Eu até poderia colocar aqui como uma das grandes características do empreendedor, ele conseguir selecionar o melhor time para estar ao lado dele. Mas essa é uma temática que a gente trata um pouquinho à frente. Então, de maneira geral aqui, características para o empreendedor, certo? Visão, a primeira delas. A segunda, planejamento. A terceira, coragem. A quarta, competência. E a quinta, vamos chamar de resiliência, certo? A capacidade que ele tem de aprender, desaprender e mesmo sobre grande adversidade ele conseguir avançar. Então, se você gostou desse conteúdo que a gente fez aqui, teremos muito nessa pegada, certo? Esse é o primeiro conteúdo. Estou gravando aqui da empresa de maneira geral. Estava aqui, acabei de rascunhar a linha editorial e disse, se a gente vai falar sobre empreendedorismo e eu vou pedir para que as pessoas coloquem suas ideias na prática, nada melhor do que ligar o celular e colocar essa ideia na prática agora. Quer dizer que é um prazer muito grande conversar com vocês. A gente vai estar postando esse vídeo o mais breve possível. Se você tiver alguma dúvida sobre empreendedorismo, mesmo que não esteja relacionada a esse vídeo, coloca lá embaixo, que pode ter certeza que eu vou analisar com muito carinho e gravar um vídeo respondendo e discutindo. Abraço forte para vocês, fiquem bem e o que precisar, estou à disposição. Abraço forte.